Oi, pessoal. Então, agora a gente vai continuar a ver a terceira semana do desenvolvimento embrionário, só que agora um processo que a gente chama de neurulação, que é a formação do disco neural, tubo neural. Então, paramos aqui, né, na nossa terceira semana que a gente estava vendo, a gente viu gastrulação e formação da notocorda. A notocorda, deixa eu botar aqui no meu computador a laser. Primeiro, o que é a neurulação? É a formação do tubo neural, que vai ser o primórdio do sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal, certo? Esse processo se inicia na terceira semana e se completa no final da quarta semana do desenvolvimento embrionário. Se a gente for contar lá pela data da última menstruação, vai ser lá 6 semanas, certo? A mulher já, ou ela já ainda está lerdando, vai fazer o exame da beta-HCG, ou ela já descobriu que está grávida, porque ela já está 2 semanas atrasada, certo? Esse processo, como eu falei, se inicia na terceira, termina na quarta. A notocorda, essa estrutura que a gente viu na aula passada, na aula de gastrulação e formação da notocorda, essa notocorda, ela induz o ectoderma, logo acima dela, a se espessar, está aparecendo aqui, e formar a placa neural. Essa placa neural, à medida que o embrião vai passando os dias, o embrião se alonga e essa placa neural também vai se alongar. Esse ectoderma, a gente não vai mais chamar ele de ectoderma, vamos chamar ele de neuroectoderma, certo? Então, ó, neurulação. Aqui a gente tem essa visão, a gente já viu até na aula passada. Olha só, os 3 folhetinhos embrionários: endoderma, mesoderma, ectoderma, certo? O ectoderma. Endoderma, mesoderma, ectoderma. Mesoderma, do meio aqui, essa estrutura que depois vai sumir, que é temporária, a notocorda, ela só vai estar nos nossos discos intervertebrais, essa estrutura notocorda que vai induzir, olha só, o ectoderma imediatamente acima a engrossar, sofrer a formação de uma placa, certo? Então, vai formar uma placa neural aqui. Essa placa neural, isso aqui de novo, isso aqui é outra visão. A placa neural vai invaginar, vai formar um tubo, olha só, pessoal, vai formar um tubo. Um tubo e cristas, parece uma crista ou são cristas neurais e o sulco. O sulco é a descidinha, né? Sulco neural e a crista neural. Essa placa pré-cordal, ela vai aos poucos se fechando para formar o tubo neural. As pregas neurais, na verdade, as cristas neurais, esse azulzinho claro, com o tempo elas vão se separando, tanto do ectoderma de superfície quanto do tubo neural, tá vendo? Então, a placa neural, final do fechamento e formação do tubo neural se formou, separação do ectoderma de superfície, esse ectoderma aqui, ele vai formar, como eu falei na aula passada, ectoderma, essa camadinha aqui, vai formar nosso epitélio de superfície, pele. Neuroectoderma forma sistema nervoso central, encéfalo, medula. Mesoderma vai formar músculo, conjuntivo e seus derivados, osso, cartilagem, sangue. E o endoderma, pessoal, vai formar o nosso revestimento epitelial, nossas glândulas internas. Revestimento epitelial de sistema digestório, respiratório, vai formar fígado, vai formar pâncreas, tudo vai vir do endoderma. O trato geniturinário, uma parte, certo? As cristas neurais, pessoal, as cristas neurais, elas vão dar origem a estruturas importantes também, como os gânglios, uma parte do sistema nervoso periférico, e algumas células, como melanócitos, vêm também da crista neural. Eu acho que eu botei um slide para para informar as estruturas que vão dar origem. Outro vídeo, nossa, bora ver. Um vídeo maneiro, porque
como eu falei, embriologia tem que ter vídeo, se não tem vídeo, tem que ter uma parada 3D assim para a gente ver, porque a gente tem que imaginar o babado. Não dá para ficar só na imaginação, a gente tem que ver. E no YouTube, gente, tem muita besteira, mas tem muita coisa boa também. Deixa eu botar aqui. Ai, olha as costas. A galera andando de barco. Olha só. Neurulação. Neurulação, ela marca o início da formação do sistema nervoso central e suas estruturas, né? Enquanto, começando com a formação da placa neural em tubo neural. Olha só o que ele está mostrando aqui. Vesícula amniótica aqui em cima. Aqui o disco embrionário trilaminar, ectoderma, mesoderma, esse mesoderma aqui rosinha, e o endoderma, o amarelinho, certo? Aqui a gente já tem, olha só, a notocorda, esse pontinho aqui, está induzindo o ectoderma a formar a placa neural. Aqui essa placa neural já deu uma, uma dobrada, né? Porque ela vai formar a placa neural. Aqui a gente tem as cristas neurais, aqui o tubo neural. Formou tubo neural, fechou e formou tubo neural, a notocorda aqui, mesoderma aqui do lado, ectoderma de superfície. Poxa, deixa ele rodar. Aqui vai, aqui tá melhor, né? Ó. Endoderma, lindo, mesoderma com a notocorda aqui, placa neural. Ele está dizendo, isso aqui é linha primitiva, nó primitivo, porção cranial do embrião, porção caudal. A placa neural, né, vai formar todo o sistema nervoso central, que é composto pelo encéfalo e pela medula. Olha só, olha que lindo, mesoderma aqui, notocorda induzindo a... Isso aqui são as cristas neurais, que vão começar a se fechar para formar o tubo neural. Esse aqui é o sulco neural, pregas neurais, ou cristas neurais, ó, formando o tubo neural. Ó, esse aqui é mesoderma, notocorda. Isso aqui, gente, tá vendo essas estruturazinhas aqui? Arthur, sai daí de trás. Gente, meu filho. Esse aqui são os somitos, que são essas estruturas do... Esse mesoderma paraxial aqui. A gente vai falar, acho que eu vou falar daqui a pouco disso. Ó, tubo neural, crista neural, notocorda, Arthur, não vou comprar nada. Aqui, uma vez que o tubo neural está completamente fundido, o processo de neurulação está completo. Então, gente, aqui o embrião ainda não começou a dobrar, né? Mas a gente chama, não botei isso no slide, mas isso aqui é o neuroporo rostral, neuroporo caudal. As anomalias do sistema nervoso central acontecem nesse período. Não fechamento do tubo neural, pode ser, esse não fechamento do tubo neural pode acontecer tanto na porção caudal quanto a cranial, anencefalias, anomalias do sistema nervoso central ocorrem nesse período. Então, neurulação. Em resumo, a neurulação ocorre durante a terceira semana do desenvolvimento embrionário, mas termina no final da quarta, certo? E, e é isso. Vai acabar o videozinho. Vamos voltar para a nossa aula. Já tá? Tá. Então, bora lá. Então, ó, aqui tá falando do mesoderma. O mesoderma,
esse tecido novo do meio, né? Ele se diferencia em três tipos. A gente tem o mesoderma, peraí, deixa eu botar o apontador. Mesoderma intermediário, mesoderma que gradualmente se estreita no mesoderma lateral, mesoderma paraxial, mesoderma intermediário, mesoderma lateral, certo? Ó, aqui o notocordo ainda está induzindo formação de suco neural, e de placa neural, né? O mesoderma lateral, olha só, pessoal, ele é contínuo com o mesoderma extraembrionário. Aqui fora tem aquele mesoderma extraembrionário, que eu vou ver se eu boto de novo para vocês olharem, que eu acho que o mesoderma extraembrionário é aquele que está ao redor da vesícula amniótica, ao redor do saco vitelínico, dá aquela ligadinha no pedículo de conexão, e o mesoderma extraembrionário ao redor de todo o citotrofoblasto, certo? Entre o mesoderma extraembrionário parietal e o que está mais interno é o córion, certo? É a cavidade coriônica. Certo. Próximo ao final da terceira semana, o mesoderma paraxial se diferencia e se condensa e começa a se dividir em cubos, em corpos cuboides pareados. São chamados de somitos, ó. Os somitos, pessoal, eles são usados para o cálculo de idade embrionária, quando não se sabe quando ocorreu a fertilização. E os somitos, eles já tinham sido descritos lá na nossa aula da história da embriologia, a gente viu que teve um pesquisador que já na parte da embriologia, já um pouco mais avançada, embriologia moderna, ele descreveu os estágios Carnegie dos embriões, que é pela contagem dos somitos. Tem material na primeira semana de estudo nosso, certo? Existe até hoje o banco com esses embriões, né? Porque os somitos são temporários também, depois eles somem e só vai ter resquícios. Ó, final da quinta semana, cerca de 44 pares de somitos estão presentes. São utilizados como um dos critérios para a determinação da idade do embrião, certo? À medida que o embrião vai se desenvolvendo, a quantidade de somitos vai aumentando. O que a gente tem aqui, ó? Aqui tem 3 pares de somito, nó primitivo, a linha primitiva, ó, a porção caudal do embrião, a porção cranial do embrião. Tá vendo? Sim, o que os somitos também vão para os resquícios de somito, na verdade, o somito, como o somito é um mesoderma, não falei para vocês que ele vai formar osso, cartilagem, músculo, conjuntivo, então ele vai participar da formação também esqueleto axial, músculo associado a esqueleto axial, a derme da pele adjacente, derme, que é tecido conjuntivo, certo? Mesoderma, pessoal, vai ter essa. Eu acho que é nessa aula, daqui a pouco aparece, os tecidos que vão ser originários de cada camada, certo? Ó, o celoma, formação de celoma intraembrionário. Celoma, pessoal, celoma é uma cavidade, é um espaço. Celoma intraembrionário, então vai ser uma cavidade no corpo do embrião. O celoma intraembrionário se refere à cavidade do corpo do embrião. Ele se forma a partir do mesoderma lateral, que começa a se desfazer e forma esse celoma. Esse rosinha aqui é o celoma extraembrionário. A gente está falando esse celoma, não, esse mesoderma aqui é o extraembrionário. Esse mesoderma é o embrionário e aqui é o lateral que começou a formar esses espaços. Então, aparece primeiro como espaços celômicos no mesoderma lateral, ó, tá vendo? E vai aumentando. Os espaços se juntam para formar uma única cavidade em formato de ferradura, certo? Ventral, assim, ó, que vai ser o espaço peritoneal, pessoal, também, né? Vai fazer parte. Os espaços se juntam para formar uma única cavidade em formato de ferradura, o celoma intraembrionário, que divide o mesoderma lateral em 2 camadas. Olha só. O
esse aqui mais avançado. A gente vai ter mesoderma ligado à ectoderma, essa porção é a somatopleura. Mesoderma ligado à endoderma vai ser a esplancnopleura. Celoma intraembrionário, ó, somitozinho, que as pregas neurais estão se fundindo. Lembra? Tudo acontecendo junto. Mesmo que eu esteja explicando os processos separados, vai acontecer tudo junto na terceira semana. Bora, passa. Olha só, interessante. A somatopleura, pessoal, somatopleura, que é mesoderma com ectoderma de superfície, a camada mais externa, parietal, formada pela união do mesoderma lateral somático com o ectoderma sobrejacente. Ó, o que, que a somatopleura forma, gente? Os revestimentos parietais da pleura, por exemplo, peritônio parietal, pleura parietal, camada externa do saco cardíaco, que é o pericárdio fibroso, algumas estruturas de suporte, parede torácica, parede abdominal, ai, minhas costas. Esplancnopleura. Esplancnopleura é a camada mais interna, visceral. Vai formar pleura visceral, formada pela união do mesoderma lateral esplâncnico e o endoderma subjacente. O que, que vai formar? Ó? Revestimento visceral. Origina peritônio visceral, né, dos órgãos abdominais, a pleura visceral dos pulmões, o epicárdio, certo? A porçãozinha, essa membrana conjuntiva mesodérmica visceral vai ser originária da esplancnopleura. Tem isso aqui eu gerei por IA, ó, esse aqui foi o notebook LM, são as estruturas que vão ser originárias da somato e a esplancnopleura. Certo, você voltou por quê? Formação da notocorda? Que viagem. É isso, galera. Deixa eu botar nessa. Não acho que vai ser alguma coisa, não. Calma aí. Deixa eu ver. Não, isso é vídeo que eu deixei por engano. Então é isso, gente. Tá? Nossa próxima aula. Terminamos a terceira semana, certo? Embrionária. Vamos para a quarta.